Ô, tio, pesaroso estamos nós, né? Pesarosos, no caso. É, é verdade, Diego. Eu queria lembrar uma coisa também, que o Mauro Cid, ele já tinha sido indicado para comandar o, o batalhão do Exército em Goiânia, né, onde ficam os quilos pretos, quando houve a transição de governo, e aí o Lula proibiu que ele fosse promovido para poder assumir esse posto. E esse foi um dos motivos também que o general Arruda foi demitido, porque ele se recusava a desnomear o Mauro Cid. Agora, nós devemos essas informações também, que estão surgindo a cada dia, ao nosso repórter Aguirre Talento, que está fazendo um belíssimo trabalho sobre o celular apreendido do Mauro Cid. Na verdade, o grande delator nessa história toda não é o Mauro Cid, é o celular dele. Ele não precisava nem falar nada, né, nos depoimentos na Polícia Federal. O celular dizia tudo, inclusive o envolvimento do Procurador-Geral da República na época, Augusto Aras, né, que, segundo o Mauro Cid, o informou sobre os vários inquéritos que estavam abertos contra ele e que o Aras frequentava muito o Palácio do Alvorada, confirmando uma coisa que muita gente já desconfiava, né, que o procurador-geral era mais um advogado de defesa do Bolsonaro do que o procurador-geral da República. Muita coisa a gente está sabendo agora nesse julgamento. Diego, aproveitando aqui a carona do coach, é Ah, bom lembrar que o celular derrubou o Fábio Van Gatten também, não é? Ou exatamente. seja, foi pego aí trabalhando contra a Michelle no momento em que ele estava dentro da campanha da Michelle no próprio PL agora, né? Então, o estrago do celular do Mauro Cid é gigantesco, né? E, obviamente, que o Fábio vai ter muita dificuldade agora para se alocar politicamente no grupo ao qual ele pertence, né? É verdade, professor. Tem aqui mais informações, porque no dia 2 de janeiro de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid enumerou em mensagem os inquéritos em que era investigado ao assessor jurídico do Exército, o general, na época, ainda coronel Santana Neto. A gente tem essas mensagens aí, no fim, ele escreveu o seguinte: informação passada de forma reservada pelo PGR e pela vice-PGR Lindora. A mensagem de Cid aponta para uma comunicação extraoficial entre ele e que era ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, à época presidente, né? E a Procuradoria-Geral da República, então chefiada por Augusto Aras, com Lindora Araújo, com vice-procuradora. Cid dá a entender que conseguiu as informações sobre os inquéritos, dos quais era investigado diretamente com as autoridades responsáveis, pelo menos na teoria, por investigá-lo. A PGR é responsável por investigar, por denunciar autoridades como presidente, ministros, senadores e deputados, além de ser responsável por ações penais contra autoridades com foro privilegiado. Letícia, chama a atenção, né, essa troca de mensagens, ele dizendo que está conseguindo informações justamente com aqueles responsáveis por acusá-lo. Diego, sim, essa surpresa toda, essa questão. Não sei se surpresa é uma palavra correta, acho que eu me expressei mal, porque até vocês colocaram agora que já havia, durante todos os 4 anos ali que o Aras ele foi PGR, que a gente falava e desconfiava e que havia algumas coisas ali que não se encaixavam dentro do papel de PGR. Então, que a relação dele com o Jair Bolsonaro era uma coisa muito suspeita. Assim, muitas vezes foi colocado em conversas, será que o Aras não está prevaricando? Porque ele está deixando de denunciar o presidente da República, o PGR, cabe a ele fazer uma acusação, fazer o pedido de uma abertura de ação penal contra o presidente da República, se for o caso, investigar ali. E a sensação que a gente teve ao longo desses 4 anos do Aras foi que ele não estava se esforçando tanto. Foram muitas críticas ao longo do tempo, que ele não estava indo atrás das coisas, das denúncias e dos fatos em relação ao Bolsonaro. E aí depois até o Aguirre coloca no texto que depois o Aras veio em entrevista, depois que ele saiu do cargo, veio falar, não, realmente me encontrava a cada 15 dias com o Jair, sei lá, a cada 2 meses, desculpa, com o Jair Bolsonaro, eu conversava ali com ele por 15 minutos, mas a gente não tratava de nada relacionado a investigações. A gente conversava sobre futebol. Bom, essa conduta não é uma conduta apropriada para um procurador-geral da República, para um investigador que está batendo um papo sobre futebol com tanta intimidade a cada 2 meses com uma pessoa
sobre a qual cabe a ele investigar. E aí, eu acho que se a gente fizer mais um pouquinho de um exercício de memória, a gente lembrar de como foi o antecessor dele, como que foi Janot, desculpa, antecessor, antes, não falo porque teve a Raquel ainda no meio. Mas o Janot, que foi um procurador-geral durante uma época de crise também, que foi a época da Lava Jato, muitas vezes foi colocado pela imprensa, foi trazido por nós, bom, a relação do Janot com o PT, a proximidade, mas, ainda assim, a PGR, ela ofereceu denúncia contra Dilma, contra um monte de ministro. Depois, muitas denúncias foram arquivadas, não deram em nada, tal. Tudo bem, mas a denúncia foi aberta, ela foi trazida. As delações premiadas que a gente viu lá na época de 2016, que o Supremo tirava o sigilo e a gente ficava sabendo das histórias, houve um trabalho da Procuradoria-Geral da República durante os antecessores do Aras. E na gestão do Aras foi só crítica, por causa dessa passividade, por causa dessa, talvez até, essa vontade de não trabalhar com tanto afinco em relação àquele governo. Enfim. É isso aí. Pessoal, saiu... Oi, diga, Couto. Deixa eu fazer uma pergunta ao professor Teixeira. Faça. Professor, pelo que a gente está vendo nesses últimos dias, aí está faltando gente no rol de denunciados pela PGR, né? E não seria o caso, inclusive, de incluir aí o Augusto Aras, pelo conjunto da obra, não só esse negócio de informar o Mauro Cid, mas se ele estava tão bem informado sobre os inquéritos que estavam rolando lá na PGR contra o Mauro Cid, ele devia estar informado também, de tanto encontrar com o presidente, sobre as tratativas ali para o golpe, né? Olha, Couto... Uma coisa, só completando, professor, o que me chama a atenção é isso, é o Aras não ser ouvido, o papel dele nessa história, e também não ter parlamentares, né? Isso é que... Como é que você vê isso? Porque é impossível que os parlamentares não tivessem sabendo o que o Bolsonaro estava aprontando no Alvorada, né? Não está faltando gente nesse tribunal? Olha, Couto, quando a Letícia falava, eu me lembrei que toda vez que tinha alguma vaga no Supremo ou em algum cargo de Estado por indicação do presidente da República, o Bolsonaro dizia que indicaria alguém que poderia tomar cerveja com ele, não é? Que poderia bater um papo com ele no final de semana, não é? E a impressão que eu tenho agora é que o PGR, Aras, casou perfeitamente nesse perfil, não é? Então, o celular do Mauro Cid serve para isso também, viu, Ricardo? Para daqui para frente você buscar, de certa forma, que esses novos fatos gerem aí talvez novos processos ou novas frentes de investigações, tá? Eu mesmo, pegando a questão dos parlamentares, o dia seguinte ao 8 de janeiro, inclusive, motivou o indiciamento de alguns, não é? Que estiveram na frente do Congresso, gravaram o vídeo, disseram, olha, o povo chegou ao poder, não é? E depois eles foram retomando seus caminhos aí meio que passivamente, não é? Tá faltando gente, tá? E não tem motivo para se dispensar alguns que foram dispensados, não é? Agora, esse fato do Aras descortina isso, porque ele nos leva, de certa forma, a algumas memórias de alguns personagens que tiveram ali no centro dessa discussão, que acabaram sumindo desse processo, não é? Bem lembrado isso, não é? Então, a ideia da cervejinha, acho que aparece muito bem casada no antigo PGR. E, Letícia, eu lembro da lista do Janot também, não é? A quantidade de parlamentares que aquela lista gerou e a crise política que aquela lista gerou com o próprio Congresso, e uma lista suprapartidária, não é? Então, assim, é muito interessante olhar a diferença do perfil para o Janot e mesmo para a Raquel também, não é? A Raquel, por mais que fosse um pouco mais discreta, não é? Ela teve um papel importante ali, sobretudo no começo do governo Bolsonaro, não? É isso aí. Vamos falar agora do governo Lula. Saiu uma pesquisa IPESP com o resultado da avaliação do governo Lula, que é desaprovado pela maioria dos entrevistados. 54% desaprovam o governo Lula, segundo a pesquisa Pulso Brasil, desenvolvida pelo IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. O levantamento mostra também que a avaliação do presidente não piorou com um recente escândalo do INSS.
Como eu disse, 54% dos brasileiros desaprovam o governo. O levantamento manteve o índice de março para o questionamento: aprova ou desaprova o governo do presidente Lula? A região sul tem o maior número de desaprovação, 59%. Considerando o país como um todo, desaprova 54%, aprovam foram 40% e não sabem 6%. O escândalo do INSS foi mais lembrado por quem desaprova o governo. Segundo a pesquisa IPESP, 39% dos que desaprovam a gestão disseram ter ouvido falar dessa notícia. Entre os que aprovam, o percentual foi bem mais baixo, 18%. A desaprovação por regiões. Na região norte, a desaprovação é de 55%.